sobre as novidades do Groove 2.0 e, na verdade, eu estava conversando com o Faria ontem, nós paramos de acompanhar o Groove desde a versão 1.7, né? E nós precisaríamos, então, fazer uma reciclagem, né, de tudo que já mudou no Groove até agora. Mas nessa apresentação, especificamente, eu vou falar só do 2.0. E essa apresentação, ela é um resumo, né, de um artigo escrito por Guilherme Laforge, um francês, que foi publicado na InfoQ. Então tem esse artigo em versão em inglês e em versão em português. O Laforge ele é chefe na Spring Source do projeto Groove, né? Então esse artigo ele tem bastante validade porque foi o cara que praticamente fez, né? Foi um cara chefe do projeto aí que falou dessas novidades. Então nós temos algumas funcionalidades estáticas, né? Algumas coisas novas no Groove que vão ajudar a gente, né? Que trabalha com uma linguagem estática, né? Que é o Java, junto com uma linguagem dinâmica que é o Groove. Então, por exemplo, a verificação de tipos e a compilação estática, né? Que foi uma das duas grandes mudanças que teve na versão 2.0. Tiveram também outras melhorias relacionadas a JDK7, melhorias de sintaxe, suporte à instrução da JVM, né? E algumas pessoas dizem que o Groove é o Java melhorado, né? O Super Java. Por quê? Por que isso? Porque é o Java numa linguagem dinâmica, você escreve menos código, né? Então evita repetição e é facilmente integrável ao Java. Então algumas empresas até utilizam o Groove junto com o Java, né? Como é o nosso caso aqui que a gente utiliza para fazer testes. Mas vocês vão ver que, devido a algumas melhorias, a gente poderia já utilizar o Groove, certo? No lugar do Java, porque o Groove agora tem características estáticas, ok? Não me olha com essa cara, Douglas. Não me importa, pessoal. Então, agora tem uma annotation no Groove chamado TypeChecked e ela pode ser utilizada na classe ou apenas em um método específico, certo? E caso você queira utilizar na classe toda, só que você quer que algum método, né, não seja verificado o tipo, você passa um parâmetro chamado skip, né? Skip, isso. É para ele escapar, para ele não pular, exatamente. Então o Groove utiliza um mecanismo de transformação chamado AST, que é uma árvore de sintaxe abstrata, para poder fazer essa checagem, tá? Vou mostrar para vocês como que é essa checagem. Então, por exemplo, né? Aqui nós tem um método chamado subMethod, um método qualquer, e aí nós estamos fazendo um teste, e eu vou chamar esse método, só que eu vou chamar ele com um nome errado, vou colocar um E a mais, certo? Quando eu chamar isso daqui, ele vai dar um erro de compilação. Por quê? Porque eu falei que o método teste, ele tem que ser checado, e eu estou fazendo uma chamada de um método que não existe, então a classe não vai compilar. Hoje, no 1.7, 1.8, tal, em versões anteriores, ele compila, ele não dá erro, ele só vai dar erro quando ele for realmente utilizar o código, que ele vai dizer, não existe, tal. Então agora com esse TypeCheck ele vai dar erro, não vai nem deixar compilar a classe. Um outro exemplo, tem uma variável ali chamada Marion, né? Então ele vai dar erro de compilação, por quê? Porque eu estou chamando name, acrescentando lá 3A e 3M. Então ele não vai conseguir chamar essa variável, porque ele vai dizer que a variável não existe, certo? Outro exemplo, checagem de valores retornados. Então olha só, mesma coisa, o mesmo teste, né, colocado lá o arroba TypeChecked, e aí nós estamos criando então um objeto, né, int, e atribuindo um date para ele, certo? Aí aqui embaixo eu estou pegando algumas letras, tal, tentando pegar a primeira posição da letra, só que a letra é de string, certo? Estou passando string. Aqui nesse caso da data, ele vai dar erro de compilação, por quê? Porque não pode ser atribuído um date para um int, tá certo? Lembrando, ele só vai conseguir fazer isso porque eu estou falando que é para checar os tipos. E agora nesse caso de baixo ele vai dar erro de compilação, por quê? Porque eu não posso atribuir uma string para uma variável do tipo date, né? Porque eu estou criando uma variável data, tentando pegar uma posição desse array que eu criei. Então eu não vou conseguir. Então nem de data para string, nem de string para data eu consigo fazer isso, tá? Nesse método eu retorno um date, só que aqui eu estou tentando retornar uma string, também não vai funcionar, certo? Agora um pouquinho de conversão de tipo, tá? Ainda na checagem. Hoje já tem isso no Groove, tá? Isso aqui continua funcionando. Então, strings não vazias, elas são consideradas como true. Então, se eu tiver um método booleano que eu retorno uma string preenchida, ela retorna como true. Se for vazia, ela retorna false, tá?
Então aqui verificando. Aqui no String Builder também continua funcionando, né? Quando eu faço um new de String Builder e passo uma string para ela, né? Quando eu chamo o método, né, retornando uma string aqui, ele vai chamar o toString desse String Builder, né? Então isso aqui continua funcionando. Agora olha só que legal, aqui nós temos uma inferência de tipos, né? Inferência do mundo sabe o que é inferência? Não sabe? Então, inferência de tipos é o seguinte: quando você não precisa definir o tipo da variável, e aí a linguagem ela automaticamente ela descobre qual que é o tipo daquele objeto por uma questão lógica, né? Pelo que você passa para ela. Então, se você cria uma variável, passa uma string, logo ele identifica que aquilo ali é uma string. Você consegue utilizar todos os métodos do string, por exemplo, certo? Então, isso é uma inferência de tipos. Então, um exemplo aqui de uma inferência de tipo. Criamos uma variável chamada Guilherme, né, que é o Guilherme aqui, e o tipo de string ele é inferido. Por quê? Eu estou chamando aqui um uppercase, né? Eu não defini que é uma string. No entanto, como eu estou passando uma string, ele entende isso aqui é uma string, tá? E ele tem um suporte do método do Groove GDK, né, que seria o equivalente ao JDK, que inclui a sobrecarga de método. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o name, né, ponto trim, né, ele vai dividir esse nome aqui, e aí eu posso pegar o elemento n, certo? Que no caso aqui é um elemento inteiro na classe numbers que eu estou passando. Estou criando um array de números, certo? Não tô definindo, aqui eu defini o tipo, melhor dizendo, e aí eu falo o seguinte: me dá o elemento n, né, do int. Ele sabe que isso aqui é um número. Então isso aqui é a inferência de tipos, né, que a gente tem no Groove. Agora, algumas características dinâmicas e métodos de tipagem estática, tá? Então, ainda com a checagem, nós temos um método aqui que vai fazer uma verificação de tipos. Eu estou esperando aqui uma string, certo? Aí eu chamo lá o método generate markup e tal, e faço o seguinte: name.uppercase, beleza. E aqui, esse método não tem a verificação de tipo. Então esse tem a verificação de tipo e esse não tem. Então na mesma classe, um que tem a verificação e o outro que não tem. Agora, em um método que não tem a verificação de tipos, ele é permitido características dinâmicas, certo? Nesse aqui não, porque eu estou passando uma string e estou chamando, aqui é uma string, estou chamando o método do string, mas eu defini o tipo. Nesse caso aqui de baixo, não. Eu estou utilizando o Markup Builder. Markup Builder como se fala? É um criador de XML no Groove, tá? Então aqui eu estou alterando o comportamento do método HTML, certo? Do Markup Builder. Eu estou falando o seguinte: no HTML ele vai retornar o próprio nome, tá certo? Só que nesse caso aqui, como é um comportamento dinâmico, eu não posso fazer a checagem, tá certo? Vocês entenderam? Então, quando o método tem características dinâmicas, eu consigo fazer esse tipo de coisa, mas também não consigo utilizar o type checked, certo? Aí nesse caso eu teria que colocar o skip. Isso, aí nesse caso eu teria que colocar, porque nesse caso foi colocado só no método, certo? Então porque isso aqui só vai ser executado, né? Só vai acontecer quando a classe estiver sendo construída, né? Quando estiver sendo compilada. Então não dá para fazer a checagem disso daí, ok? Então mais um pouquinho de inferência de tipos, tá? Então eu estou fazendo agora inferência de tipos utilizando o stand-off. Então, no Java a gente precisaria fazer assim, né? Isso aqui fica até repetitivo. Eu estou passando o valor, verifico que tipo que é esse object, e aí eu falo, se for uma string, então você chama o método uppercase. Se for um número, você multiplica ele por 2, né? Chama o int dele e multiplica por 2. No Groove eu não precisaria fazer isso, certo? Eu poderia fazer diretamente dessa forma aqui, ó. Eu pego esse valor, falo que ele é uma string e chamo um uppercase. Ele já automaticamente vai identificar que isso aí é uma string. Entendeu? Pelo valor que está dentro dele. Então não precisa ficar fazendo instance off, por exemplo. Né? Isso é uma coisa legal, ajuda a diminuir código. E outra coisa legal também, isso aqui eu acho muito legal, achei legal, que é o seguinte: é o mínimo limite superior, né? Lowest upper bound, não é isso? E como é que ele, olha só que interessante aqui. Então a gente tem um tipo de, a gente tem na verdade aqui estou fazendo um método e eu estou retornando nesse método um array de dois
de dois elementos diferentes, um inteiro e um big decimal, certo? No Java isso é impossível, porque no Java a gente precisa definir um tipo, seria um integer ou um big decimal. Já no Groovy eu consigo fazer isso. Por que eu consigo fazer isso? Porque eles são comparáveis e são serializáveis. Então ele vai comparar, o inteiro, dá para comparar com o big decimal? Dá. Então ele permite. Se fosse o inteiro uma string, daí não daria, porque não são comparáveis, entendeu? Então no Java, tipo, seria mais ou menos algo assim, teria que ter um list de integer e big decimal e comparable, né? Seria mais ou menos algo desse tipo, você teria que falar que é uma lista com todas essas possibilidades. No grupo você consegue fazer um negócio desse daqui, tá? Outra coisa legal também é o fluxo de tipagem. Então, olha só que legal, se tiver também um método tiver lá com @checked, você consegue fazer um fluxo para verificar o tipo da variável. Então, um exemplo, tem uma variável lá 1, 2, 3, essa variável é integer, ok? Que eu passei um número para ela. Depois eu fui lá e mudei, falei, agora vai ser uma string, passei lá 1, 2, 3, entre aspas, ele passou a ser string. Se eu chamar o método toInteger, sem problema, certo? Não vai precisar fazer conversão de cache. Aí eu voltei de novo para 1, 2, 3 e chamei o uppercase. Opa, deu pau. Por quê? Porque neste momento aqui, essa variável é uma inteira. Entendeu? Então ele consegue fazer essa checagem de fluxo. Ela começou de um jeito, foi sendo alterada e tal, e no momento que o cara chamou, ela era uma string. Então evita erros de codificação, porque embora isso não seja uma boa prática, existem pessoas que fazem isso no grupo, né? O cara começa com uma variável lá genérica, vai mudando, vai usando tudo nela, né? O cara muda para vários tipos e aí numa dessas daí o cara muda a ordem das chamadas, pode dar um erro. Então com essa verificação isso não acontece mais, tá? Então, inteiro não tem uppercase, ok? Um pouco mais de fluxo de tipagem. Então esse outro exemplo aqui, eu tenho uma variável que eu defini uma string, certo? E aí eu fui lá, criei uma closure aqui para uma outra variável, certo? Que vai ser ele vai fazer uma verificação tal randômica e vai colocar um date na variável, ok? E aí depois eu chamo essa closure aqui, vou chamar para executar esse código. Quando eu pegar essa variável e dar um uppercase, ele vai dar erro de compilação. Por quê? Porque eu atribuí date na variável, certo? Então se eu atribuir date na variável, logo ele vai dar erro de compilação. Mas olha só que interessante, ele não vai dar erro de compilação aqui porque você alterou de string para data. Ele vai dar erro porque ele entende que você alterou e ele não sabe mais o que é. Por quê? Porque como isso aqui é dinâmico, certo? Hoje todo mundo sabe que é dinâmico. Então ele não consegue checar isso daqui quando ele está compilando, ok? Quando você salva a classe ele não vai entender isso daqui. Só que ele entende que você fez alguma alteração para um outro tipo diferente do tipo dele. Agora ele não sabe que tipo que é mais. Então ele vai dar erro. É um erro de compilação diferente. Não é que ele vai dizer, você mudou a variável, né? A var date. Não, ele não sabe o que é. Então ele falou, você alterou para alguma coisa que eu não sei o que é. Então, erro de compilação. Isso é legal também, ok? E também um pouco de compilação estática, né? Como é que funciona isso? Então, só tem um exemplozinho aqui básico. Mas assim, a compilação estática, ela melhora a performance, né? O bytecode gerado pelo Groovy ficou igual ao gerado pelo Java, né? Pelo Java C. Porque agora você não precisa mais ficar esperando, por exemplo, você cria seus métodos tal, e ficar esperando, né, até a execução de todo o código tal, para você poder ter a sua classe montada. Se você colocar essa notation compile static no método ou na própria classe, ele já vai compilar para você, já vai gerar já o bytecode na hora que ele estiver compilando, na hora que você estiver salvando a classe. Como faz o Groovy, como faz o Java, né? E eles verificaram o seguinte, que o bytecode fica igual, né? Então, verificou que a performance ficou muito melhor. E o que isso tem de melhor, né? A gente não utiliza esses recursos hoje, mas o que isso tem de bom pra gente, né? A gente poderia hoje utilizar o Groovy em mais partes do projeto, certo? Porque a grande reclamação de quem usa Groovy em projetos grandes, mas é linguagem dinâmica, tal, vai demorar para compilar, né, até compilar tudo, demora para carregar, aquela coisa e tal. Só que se você utilizar essa notação, ele vai ser o comportamento como se você estivesse utilizando o Java, por exemplo. Tá? Só que você tem que colocar isso nas classes ou nos métodos que você quer que ele faça isso. Entendeu?
algumas coisas também do JDK, né? Que tem na versão 7 do Java, né? Que vocês já devem ter visto. Então, se você colocar agora, por exemplo, o B, né? Dentro de no meio de um número, por exemplo, ele entende que isso aqui é um byte, né? Isso aqui é uma mudança que teve no Java 7. Então ele define o número como binário. Isso, como binário, Você já coloca o B aqui, daí ele já entende isso aqui binário, certo? O uso do underline também em números, então, para ficar mais fácil para visualizar, então você consegue definir números colocando underlines, né? Que ajuda na forma de visualizar, também algo que veio do Java 7, né? E o 2.0 já está preparado para isso também. Os múltiplos blocos de cache, né? Ao invés de você fazer try, aí você fazer vários cache isso, cache aquilo outro, você pode colocar ou, então se der esse ou esse, vai fazer tal coisa, né? Isso também veio do Java 7. E suporte também a invocação dinâmica, tá? Que é uma nova instrução do bytecode do Java. E no Groove, ele foi colocado para auxiliar o desenvolvimento, na verdade no Java, né? Na JVM, ele foi criado para auxiliar o desenvolvimento das linguagens dinâmicas que rodam sobre a JVM, tá? Invocação dinâmica. E aí as chamadas do método, elas podem ser cacheadas, né? Para deixar o processo mais rápido. E o Groove criou uma implementação própria, otimizada para acelerar essa invocação. Tá? Então, a gente não trabalha muito com isso, mas quem trabalha bastante com linguagem dinâmica entende bem e sabe que tem bastante problemas com isso, né? E agora, na versão nova, né, eles criaram isso daqui para melhorar a performance para quem trabalha com linguagem dinâmica sobre o JVM. Coisa legal também é que o Groove agora está mais modular, né? Por quê? Porque o Groove ele não é só uma linguagem, assim como o Java, ele pode ser utilizado como parte, né, do seu projeto. Então você pode falar assim, eu quero usar o Groove, por exemplo, só para Servlet. Eu quero usar o Groove para SQL. Enfim, para várias coisas. Você pode... antes você tinha o Groove tudo num pacotão, num jar só. Agora eles modularizaram. Então, está um pouco ruim para ver, mas você tem vários módulos agora, esses aqui são os módulos do Groove, que você pode adicionar separadamente no seu projeto. Então você pode falar, eu quero adicionar só a API lá para script do ANT, certo? Eu quero só a parte console, só a parte de JSON, Servlet e assim por diante. Então, essa modularização vai fazer, no caso, com que você consiga utilizar o Groove em mais partes do seu projeto, né? Porque nem sempre você quer, eu quero o Groove inteiro no meu projeto. Você quer só uma parte dele, você vai conseguir utilizar. E também, com isso, eles chegaram em módulos de extensão. Isso aqui é muito legal, achei isso aqui muito louco. Então, como o Groove foi dividido em módulos, certo, menores, eles acabaram criando um mecanismo para que os módulos possam contribuir como extensão de terceiros, certo? De outras classes. Então, olha que legal isso daqui. Olha que louco. Isso aqui funciona no Java, certo? Eu estou criando uma string e estou chamando, por exemplo, um equals, certo? De uma string, sem instanciar ela. Beleza, isso aí funciona no Java. Agora, esse método greets não existe na classe string, certo? Não existe. Aí eu estou fazendo um greet, estou passando um poll. Tá? Ele vai retornar aqui, hi poll, né? Aí tal. Aí beleza. Como é que eu fiz isso? Eu criei uma outra classe, uma extensão do string, certo? E aqui eu passo a string e eu passo o valor que eu quero. Ou seja, ele vai pegar, quando eu chamar numa string o método greets, ele vai pegar o valor que eu passei e vai concatenar com o que já tem nela, certo? Colocando vírgula aqui e tal, né? Eu defino ele passou o próprio valor como primeiro parâmetro. Isso, esse aqui, né? E o primeiro parâmetro como segundo parâmetro. Isso, exatamente. Aí ele, por intersecção, né, ele pegou o nome e tal, e montou esse resultado. Então, isso é legal, porque você consegue estender, isso tem no Ruby, né? Tem. E agora vai ter no Java também, dessa forma. Então você consegue fazer extensão, inclusive você pode fazer essa extensão no próprio Java, que funciona também, utilizando o Groove. Você pode definir classes Java, né, utilizando no Groove, que vai funcionar do mesmo jeito. Então isso é legal. Então, uma decoração aqui de método estático. Aquilo lá era um método dinâmico, certo? Porque tinha intersecção. Aqui, um estático.
Então ele criou aqui uma classe chamada MyStaticExtension, né? Extension. E aí ele pegou e fez o seguinte, definiu um método between, que vai receber lá um random, um valor inicial e um final, certo? E ele está fazendo aqui um cálculo, né, para retornar aqui between entre o 3 e o 4. Só que o que acontece? Dentro do método random não existe esse between. Ele criou aqui, né, ele criou o cálculo para adicionar na classe between. Entendeu? Então significa que isso ajuda porque a gente evita repetição, né? Muito bom para evitar repetição. E a gente acaba adicionando recursos próprios, né, que a gente utiliza hoje em classes de terceiro, inclusive em classes do próprio Java. A gente poderia fazer isso. Aquele nosso string útil, por exemplo, poderia ser a própria string. Poderia ser a própria string, exatamente. A gente poderia criar uma extensão dessa, colocar lá os métodos estáticos lá dentro, fazendo tudo o que a gente faz hoje pelo próprio string, nós conseguiríamos chamar isso daí, né? Então acho que isso é bom pra caramba. E como é que isso faz? É automático e tal? Não. Você precisa criar um arquivo lá no metainf no Groove, metainf/service, com esse nome. E aí lá dentro você coloca as extensões. Então, por exemplo, você define aqui o nome do módulo, a versão, aí aqui você coloca a extensão. Se for uma classe dinâmica, fica como extension classes mesmo. Se for uma classe estática, você define como static antes e coloca o nome, né, o pacote, no caso, onde está a classe com o nome dela. E aí ele automaticamente já vai conseguir injetar isso daí, né, quando você estiver utilizando lá o string, o random e assim por diante. Entendeu? Então eu acho que esse é um negócio bastante interessante.